Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu vou mostrar finalmente como é que faz um dimensionamento aqui no programa. Para fazer esse dimensionamento eu escolhi aqui uma rede que eu lancei lá na primeira versão do C3DREAM lá em 2008 e que eu utilizei bastante nos tutoriais do Civil 3D que eu escrevi naquela época. Se você procurar lá na minha página, você ainda vai achar esses tutoriais aqui, talvez você reconheça esse projeto. Então tinha lá projetinho de interseção, tinha lá cul-de-sac, isso daqui lá em 2008, 2009, então é uma coisa bastante velha. Mas enfim, para efeito do que eu quero mostrar aqui vai servir. Eu tinha feito nesse projeto, então, já o lançamento de uma rede utilizando o Pipe Network aqui do Civil 3D, né? Aqui tem a interseção lá do tutorial. Eu fiz o lançamento aqui da rede utilizando o Pipe Network do Civil 3D e eu lancei tanto a rede de drenagem quanto a rede de esgoto. Então tá aqui os PVzinhos e tal, tudo bonitinho. Mas como que eu faria para fazer o lançamento e o dimensionamento no C3D, no Sólidos? Bom, eu fiz um roteirozinho aqui agora que eu incluí na ajuda do programa. E a primeira coisa que você tem que se preocupar então é com configuração. A primeira coisa, você tem que ter modelos, tá? Para poder criar a lista de materiais. Então, nesse roteirozinho aqui, a primeira coisa, use o comando SBuilder para criar os modelos. Ah, ok, você não quer criar os modelos, você já tem os modelos prontos, então use o comando simport styles, por exemplo, e você vai achar lá na pasta de instalação do plugin, ó, que está aqui, ó, C Program Files, ou arquivos de programas, Autodesk, Application Plugin, Sólido, Suporte e Catálogo Limpo. Dentro desse desenho já tem uma série de dispositivos criados que você pode utilizar. Também tem a lista de materiais, mas a gente vai criar uma aqui, ó, lista de material. E também você deveria criar algumas labels aí, mas eu não vou me preocupar muito aqui. Até acho que esse tópico aqui poderia sair daqui por enquanto. Mas você vai ter que se preocupar um pouco com o estilo e também com a superfície. Tá? Você tem que ter a superfície para poder criar a sua rede depois. Então vamos dar uma olhadinha se eu já tenho lista de material e exceções. Ó, não tenho nenhuma aqui, ou até tenho, ó, já tem aqui tubo, DR e tal, Sanepar. Ok, então eu já tenho os dispositivos. Tenho a lista de materiais? Ó, não tenho nenhuma, então vou criar uma. Para criar a lista de material, você vai adicionar lá a família e você vai olhar para os dispositivos que você tem. Note que você tem um monte e você não vai utilizar todos. Então, para drenagem aqui, a princípio, quais que a gente vai utilizar? Vamos olhar aqui, não. Pontual. Para drenagem, em princípio, eu vou querer aqui a boca de lobo, que está aqui, né? Eu vou precisar também de poço de visita tem aqui ó, com cone retangular, eu vou usar esse daqui. Muito bem. Antes que alguém me pergunte de onde é que eu tirei esse posto de visita, bom, esse posto de visita aí estava na ajuda do C3DREAM, eu acho que ainda tá, vamos dar uma olhadinha lá. Programas, programas, C3DREAM, português. Drenagem e esgoto, configuração, tipos de estruturas de drenagem, ó, tá aí, ó. Se não me engano é esse daqui, ó, tá? Então isso já está lá, se bobear até é capaz de ter um DWG aqui perdido dentro dessa ajuda. Mas enfim, é esse posto de visita aqui. Voltando lá para o programa, então tem aqui o posto de visita, vou incluir ele, já incluí a boca de lobo, talvez eu queira caixa de ligação, por enquanto eu não vou querer, mas enfim, eu vou precisar também de tubos. Então, eu vou escolher aqui tubo circular. Né? Ele não mostrou o preview aqui. Já vamos descobrir por que, é que não mostrou um preview aqui. Deveria ter mostrado, assim como mostrou desses. Eu acho que eu cometi alguma bobagem na hora de fazer a importação que eu acabei deletando. Mas isso é fácil de arrumar. É até bom que aconteça esse erro para você ver como é que ajusta isso. Então, coloquei lá, ó, ele veio aqui com uma bolinha vermelha. Então, dá uma olhadinha o que, que aconteceu com ele. Quando dá a bolinha vermelha é porque é impossível modelar o dispositivo. Aí você tem que se preocupar com o seguinte, ó, altura. Se eu quero um tubo de 40, então eu vou colocar aqui 0,4. Espessura da parede para um tubo de 40 vai ter alguma coisa de 5 centímetros. E ele ainda não modelou. O espaçamento, se tivesse tubo linha dupla, né? Então 0,4.
Aí eu vou colocar aqui, ó, eu tenho que olhar para dispositivo linear se ele tem um ponto inicial aqui para ele poder modelar alguma coisa aqui no preview. Aqui está vazio, então eu vou escrever lá 000 e ele vai ter que modelar. No final eu vou colocar aqui 1.0.0. E pronto, está ali. O problema era que não tinha aqui as coordenadas e os valores para a seção eram ruins. Coloquei então aí os parâmetros para que ele consiga desenhar o tubo, né? Consigo visualizar ele. Eu vou olhar aqui para o nome do dispositivo e veja que o nome dele está só como tubo circular. Apague esse valor e clique Enter. Ele deve formatar o nome do dispositivo com aquilo que eu configurei no template de dicas. Esse template de dicas eu já falei nos vídeos anteriores, mas basicamente é o seguinte, você estaria aqui dentro do modelador, propriedades do construtor, template de dicas, que está aqui, e template do nome. Ele vai utilizar as propriedades que você criou, né? Vai criar aqui a macro e vai me dar um nome amigável para o dispositivo. Tá certo? É bem simples de mexer, não tem muito mistério aqui. Voltando lá, então, coloquei ali, arrumei. Uma coisa que você tem que prestar muito atenção é que depois você vai precisar dimensionar essa rede. Então, olhe para o coeficiente de Manning e veja se ele está correto. Aqui no caso, ele está correto. Se você for calcular a escavação, eu imagino que sim, então coloque parâmetros para isso que sejam aceitáveis. Tá? Então, cobrimento, seção, geometria, locação, tal. Não está mostrando aqui a escavação, é porque isso daqui tem que estar lá no dispositivo depois. Então, vamos olhar aqui para o cobrimento. Cobrimento final, inicial, isso daqui faz sentido depois lá na rede. Seção, tubo em linha, que no caso, se eu quisesse dupla, né, ou tripla, é para isso que tem o espaçamento. Então, no caso, eu quero simples. Ok, criei o tubo de 60, eu tenho que olhar para a regra. Existe uma regra para ela? Não, não tem. Então, eu vou colocar uma aqui a princípio e vou dizer que ela se aplica ao tubo circular. Tá? Por que eu tenho que dizer qual é o construtor aqui? Porque aqui essa linha da propriedade ela vai ser preenchida com as propriedades disponíveis dentro desse construtor. Num outro vídeo eu mostro como é que cria uma regra. A princípio eu vou colocar só aqui regra para BSTC 40, tá? Para que fique um nome parecido com o da estrutura. Não vou colocar nada dentro dela ainda, porque eu vou fazer isso depois. Durante o lançamento, isso aqui não importa muito, porque a regra só faz verificação. Ela não é que nem as regras do Civil 3D que são ativas, ou seja, você clica lá o Apply Rules lá e ele modifica a rede, por exemplo. Ele não faz só verificação. O estilo, seria interessante que você criasse estilos para sua rede aqui e colocasse estilos condizentes. Né? Então, eu vou criar um novo estilo aqui, vou chamar de tubo. Né? Um tubo concreto, por exemplo. E, de repente, colocaria ali os elementos num determinado estilo para tubo. Para você trocar o layer aqui, você clica com o botão direito. Tá? Então, coloquei lá, talvez eu tenha aqui até de tubo, talvez, vamos ver. De tubo. Tá aqui, ó, de tubo. CA1. Ok, vamos utilizar isso aí por enquanto. Deixe desligado tudo que você não precisa durante o lançamento. Tá? Se você utilizar, se você visualizar aqui no lançamento, eu dou algumas dicas do que é que você realmente precisa. Tá? Por isso eu criei esse roteiro. Então, durante o lançamento, deixe o mínimo de coisa possível. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. O mínimo de coisa seria mostrar o sólido, pelo menos. Esse eixo aqui não me interessa e a vala, eu não vou calcular a vala durante a escavação, então também não faz sentido, vou deixar desligado. Cliquei OK, cliquei OK, tem ali o estilo, eu vou colocar mais alguns tubos aqui, ó. Então novo, e vou colocar agora a altura de 0,6. Vou colocar o espaçamento também de 0,4 e vou colocar, sim, já vamos colocar aqui alguma coordenada para que ele desenhe alguma coisa, né? Senão ele não fica dizendo que não desenha. E locação final. Pronto, aí com isso ele já consegue desenhar.
O espaçamento aqui eu vou deixar em... Veja que o espaçamento só faz sentido se você realmente colocar tubo duplo, tá? Não é o caso aqui agora, mas eu vou deixar como simples mesmo e tubo de 60. Coisa importante, coeficiente de Manning. Nome da seção, apaga, ele vai recalcular o nome da seção em função do template de nome do dispositivo. Ok, a regra eu já até poderia colocar aqui uma, ó, BSTC 40, eu vou criar uma nova aqui de BSTC 40, ou melhor, 60. Por que eu estou criando uma regra para cada dispositivo? Porque de repente eu posso querer verificar o cobrimento para cada tubo em função da altura, com alturas de cobrimento diferentes. Então, por isso, pode ser interessante criar regras diferenciadas para eles. Tá certo? Tem jeitos mais simples, mas esse daqui é um jeito. Vamos partir por esse caminho por enquanto. Então, coloquei a regra ali e o estilo seria o tubo de concreto. Veja que a construção da lista de materiais é muito parecida com a do Civil 3D. Então, utilize essa mesma filosofia aqui. Aqui ó, eu coloquei uma opção para você já configurar o layer. Né? Se você for ver lá no Civil 3D, ele faz lá no Settings, Drawing Settings, Ambiente alguma coisa, Layer alguma coisa. Então faz o seguinte, ó, já que você está colocando todo mundo meio parecido, então já configure aqui para que quando desenhar, ele desenhe no tubo, né, os layers também. Aqui. Ficou mais fácil. Eu estou criando uma opção aqui que você consiga visualizar isso daqui em forma de tabela, ó, mas ainda não está pronta, tá? Vai estar pronta na próxima revisão do programa. Então coloquei ali alguns tubos, vou colocar aqui uma boca de lobo simples, que está com o nome ruim ainda, então reseta o nome da coisa, boca de lobo ficou horrível aqui ainda. Né? Tamanho, abertura, altura 1 metro, eu acho que 1 metro é muito pouco, 1,5, porque se o tubo tem 40, com um metro de cobrimento, né, ou 60 de cobrimento, talvez que fosse 1 metro, 1,20 m, vamos colocar 1,20 m. Tá? A dica aqui é crie os dispositivos com as menores dimensões possíveis. Tá? Eu vou colocar um estilo aqui agora para BL. Né? BL. E vou colocar o sólido num layer de boca de lobo, se é que tem algum aqui. Então vamos ver se eu tenho D, eixo, D, tem, BL. Ok, mínimo possível, desliga a vala, desliga a planta, ok, BL. E uma regra para a boca de lobo. O que seria uma regra para a boca de lobo? Seria verificar se você não está conectando um tubo muito grande nele, por exemplo. Então, se esse construtor aqui é a boca de lobo, né, como que eu construiria uma regra aqui para a boca de lobo? Verificar aí, digamos, tubo maior tubo. Depois eu vou fazer um vídeo mais elaborado aqui, mas vamos dizer que fosse aviso. Né? Aí eu coloco um vazio aqui, propriedade. Tubo, vamos ver o que eu posso verificar. Ponto de inserção, drenagem, escavação, cálculos. Maior tubo. O maior tubo é uma medida do maior tubo conectado. Então, se o maior tubo for maior do que, digamos, 0,4, né? Eu vou colocar um número um pouquinho maior aqui para que ele não se perca com arredondamento. Se você for programador um dia, você vai ver que programação, arredondamento é um pé no saco. Então, se o maior tubo conectado for maior do que 45, aviso. Então, ele vai pintar com uma bolinha amarela lá dentro do dispositivo. Aqui é o seguinte, ó, se você escrever alguma coisa que invalide a expressão, ó, perceba que ele marca aqui para dizer, ó, essa expressão tem algum tipo de erro, tá? Então verifique isso. Então a expressão tem que estar bem escrita, não significa que ele avaliou a regra, ele só verifica se a expressão está bem escrita aqui. Se ela estiver bem escrita, essa bolinha fica verde, se tiver mais vai ficar todas verdes, e essa daqui tem que ficar verde para ele poder utilizar a regra lá na frente, tá certo? Então cliquei OK, está ali a BL, depois a gente incrementa mais isso. Mas criei ali, vou colocar também um posto de visita retangular, vamos ver que medidas ele tem aqui. Ó. Ele está com posto de visita, PV 120 por 120, ok. Vou colocar aqui uma regra de PV. Então, PV quadrado, né? PV quadrado.
E ele vai ter um construtor aqui para o posto de visita retangular, posto de visita retangular. Depois a gente preenche isso daqui, mas tem que ter um nome lá para que ele associe a regra correta. Então, altura 2,15 metros, me parece bom se essa chaminé aqui tiver, digamos, 1 metro, né? Mas vamos colocar aí 0,5, que seria um meio tubo. E a altura do corpo aqui deu 1,65 m, agora eu posso diminuir isso aqui para 1. Né? 1 ele vai aceitar? Aceita, ele vai dar uma altura de corpo pequenininha aqui. Ó. Quer dizer, não aceita, né? Porque ele colocou 1,65. Então ele recalculou para que fique uma altura mínima aí. Ok. Isso vai muito de como é que você configurou a seção, vai de como você configurou esse limite aqui. Ó. O corpo tem que ter, o corpo é esse pedaço aqui embaixo, né? Ele tem que ter no mínimo 1 metro. Então eu coloquei 1 metro lá, se a chaminé já tem 0,5, então ele vai ter que ter 1,65, porque ele tem que levar em conta ainda a espessura da laje aqui. Então cliquei OK. Vou colocar aqui um estilo para ele também, né? PV quadrado. E vou deixar ligado somente o sólido. Porque durante o lançamento eu não preciso ver a projeção em planta, não preciso ver vala, não preciso ver nada disso. Então eu vou colocar aqui agora no estilo de poço de visita. Eu tenho de poço de visita? Tenho. De PV. D de drenagem, né? PV de PV. Posto de visita. Então, eu liguei ali o posto de visita, ok. Então, isso é uma lista de material mais ou menos bem definida. A estrutura nula aqui ó, vai servir depois, lá na frente, para fazer split no tubo, né? Cortar ele no meio, caso você precise. Então, eu não vou me preocupar com ela por enquanto. Ela desenha só uma bola mesmo, tá? Mas os demais desenham alguma coisa. Ele deveria resetar o nome aqui para BSTC 60, ok. E ok, agora ficou correto. Esse cara aqui não fez muito efeito aqui, acho que está faltando um regen na tela. Enfim, depois eu arrumo isso. Deu ok. Então eu tenho a lista de material. A primeira coisa que eu tive que olhar aqui. Próxima coisa, estilo para os dispositivos. Tem. Superfície de referência. E aqui agora é o seguinte, ó, superfície de referência, ela tem que ser a superfície de topo de tudo isso daqui. Ó. Veja que tem os corredores modelados aí. Eu preciso ter uma superfície que cubra todo mundo. Então vamos dar uma olhadinha nessa superfície se isso acontece. A superfície que eu escolhi de topo, eu chamei aqui de top final, aonde a definição dela ó, começa com o terreno e a colagem de todas as superfícies que eu modelei aí nos corredores. Então, ok, essa superfície vai funcionar. Aí é fazer o lançamento. Tá? Então, vamos continuar aqui. O que é que eu preciso para fazer o lançamento? Bom, você vai precisar criar uma rede. Para criar a rede, você vai ter um comandinho lá para criar a rede, mas tem algumas coisas que você precisa se preocupar. Na rede de drenagem, é o tempo de recorrência. Na rede de esgoto, ó, os dados de população inicial e final, o K1, K2, tensão trativa, consumo per capita. O que são esses dispositivos? Olha, o que são essas propriedades? Né? Olha na ajuda. Por exemplo, a rede de esgoto está aqui explicando todos os coeficientes que você vai utilizar e quais são as fórmulas que ele vai calcular. Então, eu estou criando uma rede de drenagem. Que propriedades eu posso me preocupar, que eu deveria me preocupar? Tempo de recorrência. Então, vou criar a rede. Agora vamos olhar aqui na ajuda o que é que ele diz para o lançamento. Como é que cria a rede? Esse comando ali, ó, Create Network. Então, ele também diz para você, ó, você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó, criar ou chamar o comando. Criou a rede, então ele fala, ó, olha para o tempo de recorrência, está aqui. Olha para a superfície. Superfície, tem superfície? Está aqui, ó. Então eu vou configurar, top final. Eu vou fazer um lançamento num alinhamento específico. Então, por hora, eu vou colocar que alinhamento específico é esse, porque isso vai me ajudar na hora de fazer o lançamento. Então, coloquei ali. Tem aqui grade também. Por que tem grade? Porque me pediram que, olha, eu quero que seja possível avaliar se o dispositivo é de corte, uma sarjeta de proteção de corte ou de aterro. E como é que você verifica se a sarjeta está em corte ou está em aterro? Não é meio subjetivo isso. Então, eu pensei o seguinte, se o dispositivo tem uma cota acima do grade, ele é de corte. Se ele estiver abaixo, é de aterro. Bem simples, não tem muito mistério. Para efeito de avaliação, já é o suficiente.
Aí o programa fala lá, né, a ajuda fala, ó, durante o lançamento você precisa superfície, alinhamento e lista de material. Ok. Ele também fala que as labels atrapalham. Tá? Se você olhar aqui mais para frente dentro do texto, ele vai dizer assim, ó, label atrapalha. Então, não utilize labels por enquanto. Opa, vamos olhar ali aqui para as labels. Ele vai estar aqui, ó, labels, tudo desligado. Projeção é uma coisa que ele pede para você olhar aqui também, tá? Dentro desses estilos. Então, vamos olhar aqui para a projeção. Projeção seria colocar a estrutura aqui no Profile View. Ó. Lembrando que isso daqui é uma rede do civil. Tá? Então, a projeção, ó, estilos de projeção linear, eu vou querer aqui talvez um novo linear seria tubos, né? No geral tubos. Então, projeção de tubo. E vou deixar alguma coisa ligado, desligado aqui, enfim. E depois um novo para projeção de PV. Ok. Aí, ok, aqui no linear, no caso, é o tubo. Né? E para a longitudinal, vou colocar o de tubo também. Por enquanto eu ainda não tenho longitudinal. Pontual seria as estruturas, então o PV. As labels eu vou deixar desligado, porque só atrapalha. Ele também manda eu me preocupar aqui com esses itens, mas vai ser lá na frente. Então eu não vou olhar para isso daqui agora. Uma coisa que é importante é o nome da rede. Eu vou chamar aqui de A para ficar igual a do Civil 3D lá, mas dê nomes que fique fácil de identificar, ok? Bom, o programa também manda eu me preocupar com a lista de materiais. A lista de materiais está aqui em objeto. Então, ela ficou com um nome ruim aqui, ó, vou pedir para editar e vou colocar lá drenagem. Drenagem. Ok, com isso eu já consigo fazer o lançamento da rede em planta. E para fazer o lançamento, eu posso clicar aqui, ó, propriedade, ou melhor, criar, né, para que ele mostre a barrinha de criação. Aí eu vou vir aqui no próximo item da ajuda, que é o lançamento em si. Ó. Ele vai mostrar a barrinha? Mostrou a barrinha. Olhe se tem superfície, alinhamento e a lista de material. Superfície, terreno. Lista de material, drenagem. Alinhamento, ok também. Então, tá ok. Né? Talvez ó, suma a barrinha S-Edit Network. Voltando. E agora eu vou criar os dispositivos propriamente dito. Então, posto de visita, boca de lobo. Eu vou escolher aqui, ó, boca de lobo. Eu vou começar com os postos de visita primeiro. Né? E com os tubos de 40. E vou lançar os dispositivos aqui. Eu vou começar aqui com a rede A, que ela fica aqui. Ó. Lembrando, essa rede já é do Civil 3D, então não me importa muito. Preciso me preocupar com endpoints aqui? Não. Tá? Evita isso. Só verifique se você colocou a superfície ou alinhamento sempre. Então, coloquei a estrutura, mais ou menos rotacionei e vai em frente. Importante, você tem que fazer o lançamento de montante para jusante. Tá? Se você precisar parar, ó, parei, né? Parei. Quando você recomeçar, sempre lembre, de montante para jusante. Pare o mouse em cima do dispositivo, tem que aparecer o ícone de conexão, que é aquele amarelinho ali. Tá? Ele vai mostrar o OSNAP escrito conector, porque às vezes você quer só deixar perto da estrutura ou no conector da estrutura, mas ela não está efetivamente conectada ali. Tá? Se aparecer o ícone, significa que ele vai conectar o tubo, né? Ele não vai criar mais um PV ali em cima. E eu vou colocar aqui, ó, que tem uma via existente, né, porque isso aqui é um loteamento novo, é uma via existente, então deve existir uma rede passando aqui, eu vou colocar um PV aqui para que ele conecte lá na frente. Perceba que toda vez que você movimenta o PV, né, ou modifica ele, o tubo sai, ele vai se modificando também para conectar nos conectores da rede. Então, se eu aproximar aqui, aonde é o conector da rede? Bom, isso está lá no modelo, veja nos vídeos sobre o modelo, né, da modelagem, como é que isso funciona. Se eu esquecer a superfície aqui, o que acontece? O PV vai cair lá no 00, ou melhor, no plano Z igual a 0, né, lá embaixo, vai estar errado. Então, você vai ter que ajustar isso daí. Fiz o lançamento dos PVs, agora eu posso lançar as bocas de lobo. Veja só aqui, se eu pegar esses PVs
e dizer o seguinte, ó, peguei os PVs, propriedades, vim aqui na referência, todo mundo tem o alinhamento, então agora eu posso colocar o offset igual a 0. Isso faz com que o PV caia exatamente no eixo do alinhamento. Aí eu posso vir aqui, ó, ângulo, seção, geometria, ângulo para o alinhamento, 0. Perceba que a bolinha aqui, ó, se alinhou perfeitamente ao alinhamento. Então, por isso eu disse, ó, não se preocupe muito com endpoint, OSNAP, essas coisas. Você pode fazer esse ajuste melhor depois, locando pela estaca e pelo offset. E se eu quisesse colocar umas estacas inteiras aqui, daria uma olhada. Que estaca que ele tem aqui, ó, 12.85, coloque na 12.8, né? Fica mais bonitinho. Esse outro aqui está na 60.0, coloca na 60. Lembrando que aqui você tem que escrever o valor da progressiva. Tá? Então, em vez de você escrever 99.9, 1 mais, né, escreve 100. Tá? É a progressiva. Beleza, fez o lançamento dos PVs, agora eu vou colocar as bocas de lobo. Se a barrinha sumir, o que você faz? Você pode vir aqui na rede, editar a rede e a barrinha volta. Então, coloquei a boca de lobo, BSTC de 40 e aqui de novo. Coloque os menores dispositivos possível, porque depois lá no dimensionamento o trabalho é de aumentar o tamanho do dispositivo. Então, agora eu vou começar a fazer o lançamento. E, de novo, não se preocupe com o snap ou posicionar aqui muito bem. Aqui você está preocupado com a coerência da rede, ou seja, montante para jusante e quem conecta em quem. Então, coloquei o PV, rotacionou ele ali, ó, veja que... E daí agora aproximou, apareceu o ícone, ok. Você pode ficar tentado a querer desenhar, continuar desenhando, mas veja que ele já interrompeu o comando e está pedindo, ó, desenhe de novo agora a estrutura. E não tem nenhum tubo saindo. Por quê? Porque é para você desenhar da montante para jusante. E veja que agora, de novo, já tem uma estrutura, já tem um tubo, né, saindo dessa estrutura. Então, ele vai recomeçar o comando. Então, venha daqui e põe para lá. Com o tubo, mostrou o ícone e conectou. No Civil 3D, ele permitiria que o tubo fosse desenhado aqui e você teria uma incoerência na rede, porque desse posto de visita já tem um tubo saindo, que é esse dali. Então, eu vou colocar daqui para lá, conectando no tubo. Então, ó, desenhe o coletor tronco primeiro e depois as bocas de lobo. Você vai ganhar aí um pouquinho de velocidade na hora de fazer o lançamento. De novo, eu não estou me preocupando com endpoint, só com coerência da rede. Agora veja só, eu tinha colocado esse PV na estaca 1280, então eu vou fazer a mesma coisa com essas duas estruturas aqui. Ó. Estaca 12.8. E ele vai ficar perfeitamente alinhado aqui. Se você tem um pouco de toque com o desenho, que nem eu tenho, você vai gostar disso daqui. Aí você também vai querer ajustar a rotação e o offset dessa estrutura aqui. Eu vou fazer isso depois, tá? Eu vou só deixar ele na mesma estaca. Esse daqui estava na estaca 0,60. Né? Então, eu vou colocar eles também na estaca 60. Lembrando que isso aqui é para você escrever o valor da progressiva aqui. Por quê? Porque pode ter igualdade de destaque, daí é um saco isso. Vai ter dois lugares com estaca 60, não vai funcionar. Então, coloca a progressiva. Opa, 60 não, aqui era 100, né? Coloquei o 100 lá e pronto. Agora todo mundo tem o mesmo estaqueamento aqui do PV. Agora vamos olhar o que seria uma distância boa para colocar esse dispositivo em relação ao alinhamento. Para fazer isso, aqui durante o lançamento, eu estou dizendo para você assim, ó, caso a barra desapareça, para trocar o alinhamento de referência, tal, bacia de contribuição. Já vamos chegar na bacia de contribuição. Posso fazer isso já? Pode, mas eu queria mostrar uma outra coisa aqui que eu acho que eu coloquei aqui no dimensionamento. Assim, ó, lançamento inicial. Esse tópico deveria estar para lá, né? Mas enfim. Você deve se preocupar exclusivamente com a superfície, para que o programa consiga ler elevação.
a posição aproximada, porque daí você pode fazer o ajuste pela estaca e offset, e a sequência de conexão de tubos, né, que seria a coerência da rede. Ok, fiz isso tudo? Fiz. Aí depois ele manda você fazer o seguinte, ó, você vai precisar visualizar e fazer ajustes na rede em perfil. Então, eu já lancei um alinhamentozinho aqui que faz esse perfil, né, e coloquei a rede do civil lá, que é para a gente poder comparar. Então, eu vou pegar essas estruturas aqui, esses tubos, e vou mandar desenhar naquele Profile View. Aí você pode me perguntar assim, mas quer dizer que eu tenho que lançar a rede no Pipe Network primeiro? Não, eu estou fazendo isso aqui só para comparação, tá? Não tem nada a ver. Essa rede do Civil 3D, depois eu vou apagar ela. Então veja só, apareceu um estilo meio maluco aqui para o tubo. Por quê? Porque esse alinhamento está cortando a minha rede do sólidos de maneira meio esconsa. Então eu vou fazer o seguinte, ó, editar a geometria desse alinhamento e vou tirar esse PI ali do meio. Opa, tirar o PI, né? Não incrementar o PI. Então, editar a geometria e vou tirar fora esse PI aqui do meio. Tá? E vou fazer o seguinte aqui. Alinhamento eu não gosto muito para fazer isso. Eu prefiro sample line. Então, eu vou fazer isso. Ó. Seção, criar uma sample line no alinhamento A0 e que passe cortando tudo. Tudo não, desliga tudo aqui. Eu quero que ele corte o terreno. Ele tem que deixar o civil pensar aqui. Só o terreno e o top final. Ok. E aonde que você vai fazer? Exatamente no ponto de inserção do PV. E qual a largura? 30 para cada lado me parece um bom número. Beleza, agora sim eu vou fazer aqui uma section, create section view, e vou colocar ela aqui. Tem um monte de lixo aqui, agora a dica de desempenho. Deixa só o quadrado mesmo da section view, porque atrapalha menos. Então, esses clipes tira fora, isso aqui é excessivo, tira fora. Tá? Você vai deixar só o título, o eixo, annotations que não importa, right axis pode deixar, annotation não importa, top axis deixa, bottom axis deixa, annotation não importa, grid, isso aqui não me interessa, grid não me interessa, profile não sei do que, outline não sei do que, nada disso me interessa. Eu quero ver assim, o mais simples possível. Dica de desempenho, tá? Depois você pode ter um shortcut que puxa esse projeto e daí coloca esse desenho num template que tem todos os estilos configuradinhos, bonitinhos. Então tá lá na 12.8. Tá, eu sei que o Station Index é 20, blá, blá, blá. Eu não vou me preocupar com isso agora. Então, peguei aqui os dispositivos. Né? Vou pegar aqui esses dispositivos dos sólidos. E vou mandar projetar naquela section view. Aqui o terreno está meio esquisito, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui para que ele fique nos estilos que eu identifique. Né? Então, Sample Line Group Properties. Vou pegar aqui o terreno e vou colocar num estilo de terreno. Normalmente eu coloco o estilo de terreno com o nome de terreno. Dicasinha de civil aqui, tá? Tá nos tutoriais desde 2008 lá. Coloque as coisas que você vai utilizar, tá? Então, terreno, tem algum terreno aqui? Terreno, tem. Só que tá white, então depois eu arrumo lá o layer, tá? Mas eu vou colocar aqui num 40. E a top final eu vou colocar aqui num projeto. E vou colocar numa cor aqui. Normalmente eu não esquento muito a cabeça com layer. Vou colocar numa cor roxa qualquer aqui, 160. Porque esse desenho não é o de entrega, né? É o de projeto. Então, só uma coisa que me facilite a visualização. Ok, agora sim. Bom, a estrutura estava rotacionada errado. Eu vou fazer o seguinte.
qual é o ângulo que essa estrutura vai ter em relação ao eixo do alinhamento. Se eu der uma olhadinha aqui, eu vou assim, para o eixo do alinhamento, talvez 90 graus. Não, não é 90 graus, então é 270. Perfeito. Agora eu vou fazer mais um ajuste aqui ainda. Ó. Veja que ela está aqui. Ó. Em relação ao projeto, que é esse daqui, ele tem que ter uma distância lá para a seção. Vamos fazer essa seção ficar exagerada, porque daí fica mais evidente. Tá? Então eu vou pegar aqui no estilo, gráfico, e vou exagerar ela 5 vezes, me parece um bom número. Ah, beleza. Agora sim, agora eu consigo ver aqui o projeto. Ó, a caixa tinha que estar... onde é que está o ponto de inserção dela? O ponto de inserção está aqui, ó, no meio fio. Se eu olhar para a seção, está lá. Então, qual é a distância que tem que ter aqui do meio fio até aqui? Ó? A distância aqui para mim deu 4.1. Então, é isso que eu vou colocar no offset da estrutura. Então, peguei aquela estrutura, peguei essa outra e essa outra, né? E vou colocar aqui no offset dela 4.1. Exatamente. E 4.1 é do lado oposto, então o offset é 4.1 negativo. Então, agora vai dar certo. Ficou lá 4.1, ok. Né? E ele vai já posicionar a caixa, né, a cota que ele está lendo na tampa da caixa, ó, é na calçada, em cima da guia. Ok, é isso mesmo que eu queria. O posto de visita foi lançado de qualquer jeito lá, então ele tem uma posição aqui que está meio esquisita. Não tem problema. Eu vou arrumar isso depois durante o dimensionamento. Eu estou interessado aqui agora na locação dos dispositivos. Esses dispositivos vão ter que ter, então, um ângulo para o alinhamento. Primeiro, tem que ter um alinhamento. Está lá, então, um ângulo para o alinhamento. Se esse daqui era 270, então, sim, esse daqui vai ser 90. Então, agora eu vou colocar aqui 90. E vou colocar o offset em 4.1 e agora deve ser o positivo. Ok, então caiu direitinho lá. Se você pegar aqui, ó, isso aqui é o corredor, caiu certinho dentro do corredor. Ainda teria alguns ajustes que essa caixa aqui consegue fazer. Está vendo esse grip point verdinho aqui? Ó? Seria para você pegar o nearest dessa linha aqui, por exemplo. Tá? Porque suponha que o grade dessa rua tem uma diferença de cota desse ponto em relação a esse. Daí você quer aquele preciosismo do caramba lá de fazer o ajuste fino ali. Dá para fazer isso daqui, tá? Mas faça isso depois, não agora. Você não é perda de tempo. Você só precisa ter a rotação e a posição aqui. Então, lembrando, o lançamento em planta, em princípio, se preocupa com a coerência da rede, montante para jusante, montante para jusante. Fez esse lançamento de coerência, agora sim se preocupe com os endpoint e rotação dos dispositivos, que é daqui para lá, e 90 graus. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica uma caixa lançada lá no Civil 3D e uma caixa lançada no sólidos. Aqui um Object Viewer. Né? Veja a diferença. Né? Do Civil 3D é só um paralelepípedo. O dos sólidos é algo que tem até a guia chapéu aqui, se tu quiser. Tem alguns catálogos mais elaborados por aí. Olha, que eu saiba, tem o do C3 Drain e talvez, se você olhar lá no Country Kit, é capaz de ter lá também. Mas, se você estiver utilizando o Civil 3D nativo, você vai ver lá que a inlet structure lá são só uns paralelepípedos bem tosco. Tá? Tomara que eles tenham melhorado isso já. Mas vamos lá. Então, tenho aqui a caixa lançada. Né? Eu tenho que me preocupar agora ó, com as cotas disso daí. Vou fazer essa preocupação aqui agora? Não, vou lançar primeiro as minhas bacias de contribuição aqui. E como eu já tinha feito esse desenho lá no Civil 3D, no C3 Drain, eu posso utilizar as mesmas bacias de contribuição aqui. Então, o programa manda você fazer isso aqui no lançamento. Né? No caso da rede de drenagem, você vai ter que lançar a bacia de contribuição utilizando o comando scatchment. E como é que funciona esse comando scatchment? Ele vai estar aqui, ó, criar bacia. Ele vai perguntar, ó, selecione um dispositivo, esse aqui. Aí ele vai mostrar assim, ó, selecione o grupo
de bacias que você vai incluir esta bacia. Para que serve o grupo de bacias? Para que você pré-configure um estilo, consiga organizar melhor as coisas. Então eu vou criar um novo, identificação, e vou chamar ele aqui de grupo A. Por que grupo A? Porque é o mesmo grupo das bacias que associam aos dispositivos da rede A. É por isso. O estilo, que estilo que eu vou colocar? Eu vou criar um estilo aqui que eu vou chamar de A. Pelo mesmo motivo, vai ficar mais fácil de visualizar as coisas depois. E vou colocar aqui somente a achura, né, e o contorno externo. Num layer que eu vou criar, D-área-A, rede A. E vou colocar numa cor aqui, ó, que eu vou dizer, digamos, um azul clarinho aí, ó, 150. Ok? As outras, ó, a linha de chamada, eu vou deixar no 0 mesmo, que daí ela dá um destaque na linha. O talveg aqui eu vou desligar, porque eu não estou desenhando bueiro de grota, então não vai me interessar muito a linha de talveg aqui. Tá? Esse talveg só faz sentido quando você estiver criando uma rede que tem um bueiro de grota, porque o talveg tem lá 1 km, 2 km, mas num loteamento isso aqui teria 20 metros, 30 metros, e ele só vai ter utilidade também para calcular o tempo de concentração, e daí você utilizaria lá o método do Kirsch, por exemplo, ou Kirsch modificado, enfim. Aqui não faz sentido, eu vou deixar desligado. Então coloquei a bacia no estilo, tal, label. Eu não quero que ele crie label aqui também. Então eu quero que ele só desenhe a bacia num estilo que depois eu posso selecionar. Clicou OK, então agora eu tenho o grupo da bacia. Ele vai me mostrar para você clicar as coordenadas ou selecionar uma polilinha. Então selecione uma polilinha, no caso eu já tenho uma polilinha aqui, então eu vou clicar ela. Agora selecione uma polilinha para o talveg. Como não tem talveg, só clica Enter e daí, ou melhor, se você clicar Enter, ele acha que você quer dar as coordenadas. Então clica Enter de novo e ele vai ignorar o talveg e vai colocar agora as propriedades da bacia. Tá? Ela vai ser aqui do tipo pontual, perceba que ela já caiu aqui no grupo A, com estilo A, que era o que estava configurado aqui no grupo. Já vai ter aqui o valor da área, porque era uma polilinha fechada, tal, tudo bonitinho, né? Já vai ter uma declividade média aqui, que seria para o caso de você vir aqui calcular o TC, mas eu vou deixar arbitrado aqui em 10 minutos. Ele já vai mostrar aqui um valor de precipitação que, por acaso, ele mostrou em metros por segundo. Aqui, metros por segundo é meio chato, né? Então, vamos achar aqui a precipitação e vamos colocar ela em milímetros por hora. Precipitação está aqui, ó. A unidades é milímetros por hora. Se você prestar atenção, milímetro por hora também é uma unidade de velocidade. Então, por isso, ele colocou em metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Mas que equação de chuva esse cara utilizou aqui? Vamos ver lá depois, lá no Options, ou nos padrões do programa, para ver que equação de chuva ele está utilizando. E cliquei OK, pronto. Já criou ali a bacia dos sólidos. Como é que eu sei que é a bacia dos sólidos? Ele tem esses grip point vermelho aí. Tá vendo a linha de chamada aqui? Ó? Serve para indicar qual é a estrutura que essa bacia descarrega. Então ele vai fazer uma linha do centroide da bacia até o ponto de inserção da bacia que ele descarrega. E vou fazer a mesma coisa para os outros dispositivos. Então, chamei o comando de novo, selecione o dispositivo, aquele ali, aquele o grupo que eu já criei, e esta polilinha não tem coordenada para o talveg, vou colocar o 10 minutos aqui de novo e OK. Repetindo a operação para aquele dispositivo, naquele grupo, para essa polilinha, sem coordenadas de talveg, e putz, ter que ficar escrevendo 10 minutos aqui toda hora é um saco, né? Então faz o seguinte, configurações, padrões, vamos olhar aqui. Minimiza tudo e localiza drenagem. Tempo de concentração padrão, 10 minutos. Aqui a precipitação está em metros por segundo, então vamos ajustar a unidade aqui para milímetro por hora também. Ó. Precipitação, milímetros por hora. Ok. E aqui está a equação de chuva. Curitiba. Se você quiser colocar uma outra equação de chuva, você vai clicar esse botão e ele vai mostrar aqui
uma maneira de você localizar a equação de chuva. Eu quero uma equação de chuva aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? Então, eu posso procurar uma equação. Aonde? Arrasta a bolinha para o estado de São Paulo e mando pesquisar. Ele vai me mostrar uma lista de equações naquela posição. Aí você pode aproximar o zoom ali. A mais próxima aqui me parece ser a de São Pedro, ou então a de Piracicaba. Vamos escolher a de São Pedro, né? E pronto. Tenho aqui a equação. Se você clicar OK, ele vai preencher aqui com a equação de São Pedro. Eu vou deixar cancelado aqui, porque aqui eu estou utilizando a de Curitiba mesmo. Bom, você também vai precisar aí de um coeficiente padrão, né? Então ele vai colocar um 0,5 em todas as bacias que você criar. Então, se você quisesse um outro valor, você colocaria aqui, né? Mas a ideia é essa daqui. Você tem um valor padrão que você pode configurar para que o lançamento já venha com o valor correto. Então, fiz o lançamento, já fiz as bacias desse lado, vou fazer as bacias do outro lado. Selecione o dispositivo, OK, e selecione uma polilinha, sem talveg. Agora, ó, 10 minutos, 5, beleza. Próximo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, sem nada e OK. Selecione o dispositivo, OK. E aqui eu vou fazer uma vez com a polilinha por coordenadas, né? Então, selecione a polilinha? Não. Clique a coordenada, então. Aí sim, eu vou pegar aqui, ó, endpoint, um endpoint, endpoint e endpoint. Pronto, desenhou. E está ali a minha bacia. Vou deixar aqui toque, né? Eu tenho toque, então vou pegar esse cara aqui e vou aproximar ele ali, ó. Então, ajustei. Tenho a minha rede lançada, né, com as bacias de contribuição apontando para os dispositivos. Muito bem, isso é a rede A. Tá? Teria que fazer para todas as outras aqui, mas vamos já visualizar então como seria o dimensionamento. Salvei. Sempre salve aí, porque sabe como é que é, né? Sempre pode dar um erro fatal que não se viu. Então, feito isso, eu vou vir para o dimensionamento e vou escolher a minha rede A aqui. E daí aqui agora é o seguinte, enquanto ele está construindo lá, ó, vamos olhar o que é que ele manda fazer durante o dimensionamento. Limpe a tela de dimensionamento. O que eu quero dizer com isso? Ó, minimize o número de colunas visíveis, clicando no menu colunas e escolhendo as colunas que você vai utilizar. Então, eu sugiro essas daqui, ó, não muito mais do que isso aqui. Tá? Nome, regra, estilo, seção e superfície. Por quê? Se você vier aqui, você vai ver que ele cria coluna para todas as propriedades dos dispositivos. E tem, acho que uma centena delas aí. Então, você viria aqui em colunas e deixa só aquelas lá. E como é que você faz isso? Desliga, 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 desliga. Desliga todo mundo. Perceba que ele categoriza aqui ó, o que mostrar, ó, né, pelas mesmas categorias das propriedades dos dispositivos. Daí ele me manda lá ter o nome vai estar em identificação. Beleza, nome. Aí você também pode querer, de repente, aí o família, né, para dizer, posto de visita. Ok, família. Aí ele manda colocar lá superfície. Superfície vai estar aqui, ó, né, na referência. O material, para ver se você não está errando o coeficiente de Manning. É muito importante isso na rede de drenagem. Na rede de esgoto vai ter mais parâmetros. Tá? Então, no vídeo de rede de esgoto, você vai ver bem mais parâmetros. Então, coeficiente Manning. Objeto, você também vai ter que ver aqui a regra e o estilo, para ver se ele está usando a regra correta. Né? Layer não importa muito, você pode arrumar isso depois. Existente, eu vou falar isso daqui mais para frente, tá? É para o caso do dispositivo ser existente ou não, né? Suponha que esse PV aqui do final fosse existente, então eu não posso mudar as cotas dele. Então eu marcaria se é existente aqui para ver isso dentro da planilha. Mas não tem muita necessidade. Então, marquei só as colunas que me interessam aqui, tá? Para ficar fácil. Então eu já vi que o coeficiente de Manning tá beleza. E daí o programa começou. Agora você está dimensionando. Uma dica. O programa permite que você faça o dimensionamento automático durante as edições que você fizer aqui.
mas isso costuma demorar um pouquinho, então não tem muito sentido. O primeiro lançamento eu fiz com qualquer dimensão de PV, qualquer dimensão de tubo. Então aqui até o meu PV que está aqui no meio, ó, tem uma chaminé meio estranha lá. Eu poderia vir aqui aumentar a chaminé dele um pouquinho. Né? Vamos ver se talvez nem seja possível. Né? Eu tenho que ver se o tubo permite. Então essa seção é essa daqui. Então eu vou fazer ele representar esse tubo e esse tubo também. Ó. Então desenhar no Profile View e vou escolher esta seção aqui. Porque eu estou interessado que ele me mostre, aqui eu vou editar o estilo da projeção, né? Ele não cortou o tubo, olha que interessante. Vou pegar esta projeção, esta outra, vamos ver aqui nas propriedades desta projeção. E 10 não é o suficiente, então 100. Vamos ver se 100 vai. 100 vai. Então aqui é o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, eu fiz com que a projeção desse tubo aparecesse aqui, ó, para eu ver as cotas em que ele fica. Então, esse aqui, quando chega na estrutura, está mais ou menos no meio dela. Esse daqui também. Tá. Mas por que eu não consigo baixar esse elemento aqui um pouquinho? Porque existe uma folga entre o topo do tubo e esse elemento ali, que deve ser de 20 centímetros. Então, ele deve estar segurando por conta disso. Beleza. Poderia vir aqui e modificar isso daqui assim? Ah, isso eu posso. Mas eu não posso subir muito aqui, ó, porque senão cai fora. Né? Então, ele não vai deixar eu fazer esse tipo de edição. Essa parte mais baixa aqui, ó, me parece ser lá no final. Ó. Então, vamos ver se isso é verdade. Eu pego aqui o grip point dele, ó, e arrasto aqui, por exemplo. E pronto. Esse daqui, então a posição, esse círculo que você vê aqui, é o que está impedindo esse camarada de descer mais um pouquinho. Beleza. Mas não é isso que você tem que se preocupar agora. Eu vou tirar aqui agora um pouquinho a projeção, porque isso só atrapalha aqui agora. O que você tem que fazer aqui agora é minimizar a rede. Então, eu já minimizei a quantidade de colunas que aparece aqui e deixei o cálculo automático desligado. Tá? É importante que você deixe ele desligado por enquanto, porque daí você ganha desempenho. Então, minimize tudo aqui agora e daí o programa fala assim para você. Ó, no lançamento inicial, superfície de referência, já verifiquei. As conexões, está ok. Tem bacia? Está ok. Tenha perfis longitudinais e seções transversais em todas as seções que você considerar crítico. Ou seja, é ter essas seçõezinhas aqui, ó, que é para você ter o preview 3D aqui, né? Mas aqui no preview 3D você não consegue fazer muita coisa. Você vai conseguir fazer aqui, ó, nas visualizações de seção. Né? Então, faça essas sample lines aqui. Lembrando, esse daqui é o desenho de projeto. Depois, lá no desenho de entrega é que você vai colocar somente o que te interessa. Né? Então, aqui vai facilitar bastante fazer dessa maneira. O que mais que ele pede para você fazer? Minimize os tamanhos dos dispositivos. E daí ele vai fazer o seguinte, certifique-se de você ter criado uma lista de materiais coerente. Já fizemos isso lá no começo. Evite editar valores referentes à seção típica. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu quisesse diminuir o tamanho desse tubo aqui. Quando você clica o tubo aqui, ele seleciona a linha correspondente aqui na planilha, tá? Para ficar fácil. Se você fizer isso na planta, vai acontecer a mesma coisa. Selecionei o tubo, ele vai mostrar aqui. Então, selecione e eu quero, digamos, mudar o diâmetro desse cara. Não venha aqui na seção e tente mudar a altura. Por quê? Porque mudar a altura aqui implica em ter que mudar a parede. Você pode esquecer de fazer isso. Segundo, talvez você tenha criado uma lista de material boa o suficiente para que esses dispositivos tivessem um código aqui nesse OmniClass lá do BIM ou do QTO. Tá? Suponha, né? Suponha que você tivesse feito isso. Então, em vez de você editar o diâmetro do tubo aqui no item de seção, esse item de seção você vai deixar sempre comprimido. E vai fazer a troca do tubo aqui no objeto, na seção.
Porque daí ele vai puxar sempre as características que tem lá no Parts List. Que características? Todas as propriedades da seção. Então você não comete o erro de esquecer uma seção, uma espessura de parede ou coisa do tipo no meio do caminho. Ele também troca a regra, né? Então se você tivesse vindo aqui e colocado 60, a regra ainda é a de 40, então não ia funcionar. Então você tem que vir aqui e trocar a seção. Então suponha que eu quisesse trocar aqui para 60. Né? O que vai acontecer? Ó? Percebeu que ele trocou aqui para o de 60? Muito bem. E esse tubo da frente aqui, tem quanto? Esse tubo da frente ó, trocou para 60. Tá vendo? Eu vou desfazer aqui a ação para que você veja isso acontecendo. Então, eu desfiz a ação, ele voltou aqui a ser 40. Vou vir aqui e vou colocar um tubo de 60 agora para esse, ó, e veja o que acontece com o tubo da frente. Quando ele trocar, fez a substituição, ele vai substituir esse também. Ó. Substituiu. Como que eu consegui fazer isso? Porque eu vim aqui nas propriedades da rede e pedi que aqui na análise de vazões ele propague a alteração de seção. É por isso. Tá? Mesmo que hidraulicamente esse tubo aqui passe, normalmente os órgãos que verificam o projeto, olha assim, você está descarregando um de 60, não um de 40, não vai dar certo. Mas enfim, se você quiser desabilitar essa opção, né, então você teria que vir aqui nas propriedades da rede e fazer essa edição. O próximo item que eu quero mostrar aqui são as regras. Tá? Eu só criei algumas regras aqui, mas efetivamente não adicionei muita coisa. Então, eu vou deixar isso para o próximo vídeo, senão esse daqui vai ficar muito comprido, beleza? Então, assista o próximo vídeo.